Vamos colocar os pingos nos is aqui. Quanto que o Lula tem gastado para a segurança pública do nosso país? O que ele mobilizou para poder ajudar nas operações do Rio de Janeiro? Pelo contrário, tirou o corpo dele fora. E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse que estaria presa se o golpe tivesse sido concretizado. Outro dia me perguntaram, por que estão julgando tentativa de golpe? Meu filho, se tivesse dado golpe, eu estava na prisão, não estava aqui julgando. Vamos combinar. Ivan, agora chegou a hora da verdade. Para Nicolás Maduro, Donald Trump deu um ultimato para que o ditador deixe a Venezuela enquanto as operações terrestres dos Estados Unidos estão perto de ocorrer. Parece que o governo norte-americano chegou a garantir saída segura para Maduro, para a mulher dele, para o filho. Pessoal, olha só essa pergunta que esse jornalista vai fazer ao Nicolas Ferreira. Vai perguntar se ele estava com raiva, indignado, com rancor do Lula, depois de ter feito um forte pronunciamento na Câmara dos Deputados. Vejam só a resposta brilhante de Nicolas Ferreira a esse jornalista e dizendo até porque quem votou no Lula é culpa disso que está acontecendo aí. Bora assistir esse vídeo que está sensacional, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só essa pancada. O senhor fez um pronunciamento essa semana na Câmara que, infelizmente, o Brasil merece o Lula. Foi um pronunciamento que o senhor fez. Quando o senhor faz esse pronunciamento, é uma mistura de desabafo com sentimento de impotência? Eu acredito que, primeiro, para deixar claro, eu falei que a parte, né, que votou no Lula, continuou votando no PT, merece o Brasil que a gente tem. Até mesmo porque, eu vou deixar aqui mais uma vez claro, a mudança que nós precisamos não é uma mudança somente de instituição, uma mudança de estilo político. O que nós precisamos de fato é uma mudança individual. Não adianta nada você reclamar da corrupção que acontece em Brasília, sendo que é você que coloca essas pessoas lá através do seu voto. O PT vai completar ano que vem, se eu não me engano, 16 anos, né, no poder do Executivo. Você pega, infelizmente, os estados ali do Norte e Nordeste, que durante muito tempo você tem ali pessoas de esquerda no comando ali do Poder Executivo e que, infelizmente, ocupam os piores lugares de IDH, de segurança pública, de criminalidade. Você pega a Bahia, né, se eu não me engano, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão ali na Bahia, ou seja, estão tomando a mesma decisão esperando um resultado diferente. Então, quando eu digo que merece, é no sentido de que nada mais é o reflexo da decisão deles mesmo. Eu nunca votei no PT. Eu nunca votei no Lula. Então quem que ignorou todo o lastro de corrupção do governo do PT para colocar ele de novo porque não queria o Bolsonaro, porque tinha nojo dele, porque ele falava palavrão, ou por qualquer outro motivo? Então é nesse sentido que eu falo. E eu não tenho dúvidas que pode ser uma fala pesada, mas que muita gente concorda. Porque caso contrário, você dá um voto e essa pessoa se elege. E vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui. Quanto que o Lula tem gastado para a segurança pública do nosso país? O que ele mobilizou para poder ajudar nas operações do Rio de Janeiro? Pelo contrário, tirou o corpo dele fora. O quanto que a Janja, juntamente com o Lula, tem gastado em viagens internacionais e estadia em todos os outros países? Qual é a responsabilidade que esse governo está tendo com seus impostos? Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos atingindo recorde após recorde de arrecadação. Ou seja, isso é imposto seu de trabalho duro que você paga para o Estado não te dar esse retorno. Então, sim, para mim, sim. O povo brasileiro, quem votou, né, na esquerda aí, merece o governo que tem. E olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui deveria anular essa condenação de Bolsonaro, porque a própria Carmen Lúcia disse que não houve golpe. E, de fato, não houve. Eles julgaram Bolsonaro e esses generais aí porque eles queriam mesmo, eles queriam condenar essas pessoas. Mas olha só, ela mesmo vai falar e você vai ver aqui os comentários do Jorge Serrão, que é sensacional, bom jornalista. Mas veja só a própria Carmen Lúcia confessando de que se houvesse golpe, ela não estaria ali, ela estaria presa. Entenda bem através desse jornalista aqui e das falas dela. Olha isso aqui. E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse que estaria presa se o golpe tivesse sido concretizado. Pode repetir? Sim, se o golpe tivesse sido concretizado. A declaração dela foi num evento literário no Rio de Janeiro, sábado passado. Ela disse, se tivessem dado o golpe, não poderia nem estar aqui julgando. A ministra comparou ditaduras a ervas daninhas que precisam ser cortadas e vigiadas. Isso a gente concorda. Carmen Lúcia citou documentos que falavam em neutralizar ministros. E ela disse, a primeira vítima de qualquer ditadura é a Constituição. Vamos repetir? Essa frase é muito importante. A primeira vítima de qualquer ditadura é a Constituição.
A ministra participou da festa literária da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos ouvir o que disse. Tem que botar nas palavras dela própria o que Carmen Lúcia falou sobre essa questão de democracia, de golpe que não aconteceu. Vamos lá, bota o replay que merece chamar o VAR para essa história aí. Vamos lá. De qualquer ditadura é rasga a Constituição, mata o juiz, para não ter nem dúvida que, né, ninguém vai querer aplicar a Constituição na ditadura. Outro dia me perguntaram, por que estão julgando tentativa de golpe? Meu filho, se tivesse dado golpe, eu estava na prisão, não estava aqui julgando. Vamos combinar, né? Então, é isso. Então, está julgando a tentativa porque não houve golpe. Está julgando a tentativa porque o parlamento brasileiro foi estúpido e deixou colocar essa regulamentação que substituiu a Lei de Segurança Nacional, né, nos seus artigos 359 L e M. E está prendendo gente porque no governo Bolsonaro não houve condições políticas nem assessoria jurídica ao presidente para vetar essa porcaria desses 2 artigos que agora estão mandando todo mundo para a cadeia no Brasil, Dácio Bracarense. É dureza, hein? Mas parece que o golpe realmente não ocorreu, né? Senão a ministra, segundo ela própria, estaria presa. Na verdade, esse é um exercício contrafactual para poder justificar toda a perseguição e o assassinato da própria Constituição. Ou seja, se o Lula tivesse implantado uma ditadura, ele provavelmente me fuzilaria. Sendo assim, já que o nível de opressão deles pode causar morte, justifica uma reação armada ao regime Lula. Esse tipo de exercício contrafactual do se, das possibilidades, é justamente o exercício que as tiranias praticam ao longo da história, meu amigo Serrão. É um tanto absurdo. Na verdade, o que a gente tem no Brasil é uma verdadeira guerra. E aí, utilizando o exercício da Carmen Lúcia, eu digo, a primeira vítima de uma guerra não é a Constituição. Isso remonta a Ésquilo, dramaturgo grego, que dizia que a primeira vítima da guerra é a verdade. E a verdade no Brasil foi assassinada há muito tempo. A verdade é que no Brasil não temos mais uma democracia, não temos mais um Supremo Tribunal isento, um Supremo Tribunal que consegue afastar a política e os interesses e que, infelizmente, eu nem posso dizer quais interesses são por risco de ir para a cadeia. No dia que tivermos um Supremo Tribunal Federal livre de influências partidárias, sobretudo de interesses alheios, como, por exemplo, de grandes escritórios de advocacias de parentes de ministros, pode ser que voltemos a ter justiça e possamos restaurar a verdade. Até lá, teremos que suportar esse monte de manifestação fora dos autos, né, justificando uma tirania que, honestamente, não tem justificativa alguma. E olha isso aqui, pessoal. O Maduro recebeu o último recado do Trump. Saia logo da Venezuela. Saia enquanto eu estou lhe dando a chance e a oportunidade. Vejam só, o cerco fechou para o ditador da Venezuela. A pergunta que fica é, para onde ele vai? Será que o Lula, o presidente daqui, vai dar asilo, vai abrir as portas do Brasil para abrigar esse ditador aqui no Brasil? Será que ele vai fazer isso? Fica a interrogação aí. Vejam só os comentários desses jornalistas aqui falando dos últimos momentos de Maduro. Parece que só tem essa semana. Veja só esse comentário aqui, porque o Trump não tá para brincadeira. Olha isso aqui. Ivan, agora chegou a hora da verdade. Para Nicolás Maduro, Donald Trump deu um ultimato para que o ditador deixe a Venezuela enquanto as operações terrestres dos Estados Unidos estão perto de ocorrer. Parece que o governo norte-americano chegou a garantir saída segura para Maduro, para a mulher dele, para o filho, desde que concordasse em renunciar imediatamente. Como é que está a situação na Venezuela, Ivan? Olha, ontem à noite, Daniel, o presidente Trump confirmou que fez uma ligação telefônica a Maduro. E a contraproposta do Maduro, o Daniel, eu sei que presumiu que você esteja de pé aí. A nossa audiência espero que esteja sentada. Foi quase que uma proposta de guerra.
O Maduro pediu uma anistia internacional, ou seja, talvez em um ato falho, segundo o jornal Miami Herald, admitindo que ele cometeu crimes internacionais, não somente contra os Estados Unidos. Mas ele pediu também que nesta transição de poder, depois que a oposição assumisse o poder, a oposição até poderia controlar aí educação, saúde, enfim, o governo, mas que o comando das Forças Armadas permanecessem com ele, Nicolás Maduro. Quer dizer, você imagina um governo que tem o controle da máquina estatal, digamos assim, mas não controla, não tem o poder sobre as Forças Armadas. Mas não ia durar 15 dias um acordo desse, o Maduro ia tomar o poder de novo, né? Pouco esperto o Maduro, mas ele teve a cara de pau de fazer essa contraproposta. O presidente Trump ficou irritado, não gostou, inclusive considerou isso uma ofensa, e aí sim foi dado um ultimato, então dando uma última garantia para que ele, Nicolás Maduro e a família pudessem sair da Venezuela, muito possivelmente com direção à Rússia ou à Turquia. Esses seriam os dois países. Desde o momento que Nicolás Maduro fez essa proposta que foi rejeitada pelo lado americano, então a gente teve essa espécie de ultimátum. O presidente Trump, durante o fim de semana, ele indicou que fecharia o espaço aéreo da Venezuela e arredores, e também tivemos aí uma movimentação muito forte, Daniel, sem querer me alongar muito aqui, mas trazendo, né, as atualizações das últimas 48 horas, o avião presidencial de Nicolás Maduro esteve em um aeroporto de Santa Helena, do lado venezuelano, apenas 10 quilômetros do estado de Roraima. Muitas pessoas chegaram a especular, será que o Maduro teria ido nesse voo e dali, então, de carro ou de caminhão, ou ônibus, enfim, sei lá como, até passado para o lado brasileiro? Essa é uma especulação que foi feita nas últimas 48 horas. O fato é que, neste momento, segunda-feira de manhã, ninguém sabe o paradeiro do Maduro. A gente sabe que, muito provavelmente, ele está num bunker, né? Caso ele realmente tenha ido ao Brasil, que eu acredito que essa possibilidade ainda seja muito, muito remota, o Brasil seria, de repente, um país de passagem, justamente para ele fazer uma escala, eventualmente, indo para a Turquia ou para a Rússia. A gente está no campo das hipóteses, talvez numa ação de despistagem, Daniel, porque na mesma noite um outro avião utilizado por Maduro no passado como avião presidencial foi para a Rússia, para a cidade de São Petersburgo. Então, são várias especulações, e a administração Trump vem aumentando a pressão, tanto diplomática quanto militar, para cima do regime do Maduro. Daniel? E nessa última noite, o presidente da CPMI do INSS deu voz de prisão ao depoente que foi falar sobre o roubo dos aposentados. Vejam só, ele foi conivente, ele sabia que estava havendo desvios, ele sabia que nomes de pessoas estavam sendo incluídas para esses descontos indevidos, mas mesmo assim fez de conta que não viu, deixou passar, e olha os milhões de pessoas aí, infelizmente, de senhoras, senhores, crianças, pessoas doentes, que foram descontados o seu dinheiro de forma indevida, com a conivência desse tipo de pessoa que recebeu voz de prisão do presidente da CPMI. Olha só isso aqui, pessoal. O depoente hoje diz que não viu irregularidade, é o mesmo que faltou 2 vezes, apresentou 2 atestados e tentou escapar de uma perícia médica do Senado. Quem nada deve, não foge. Quem confia na própria inocência, não evita depoimento. Quem está com a consciência tranquila, não teme a verdade. O Brasil, senhores, merece respeito. Os aposentados merecem respeito. Não é aceitável que alguém diga que não viu enquanto milhões gritavam, milhares reclamavam lá. Não é aceitável cruzar os braços quando o povo mais frágil é atingido. Quem ocupa cargo público não pode ser espectador, tem que ser protetor. Houve roubo, sim. Houve roubo de milhões de aposentados. Houve roubo com código, com biometria, com parecer e com assinatura. O aposentado brasileiro não merece risadas, ironias ou evasivas. Merece respeito. E nessa CPMI, respeitar o povo é dizer a verdade. Se não viu, foi incompetência. Se viu e permitiu, foi conivência. Não há terceira alternativa aqui. E enquanto investigamos o passado, o presente volta a gritar. Já sabemos que não existem coincidências demais para quem lida com dinheiro público, mas coincidência não resiste à luz da verdade.
O que estamos fazendo aqui não é caça às bruxas, é luz, é transparência. E transparência em um país como o nosso não é luxo, é sobrevivência, senhores. Por isso eu anuncio, acabou a era dos convites, acabou agora a convocação. Agora é verdade no rosto, agora é responsabilidade com nome e sobrenome, e cada parlamentar terá de colocar o seu dedo e a sua assinatura nessas convocações. O povo vai saber como vota cada um aqui. Todos têm de ser ouvidos. Ninguém pode ser blindado. Cada assinatura, cada ato, cada parecer fará parte do relatório final. E esta CPMI não arquiva responsabilidades, ela encaminha. E encaminhará o que for necessário para dar respostas ao Brasil. E eu quero deixar claro, hein? 4 oportunidades perdidas não são acaso, são padrão. E padrão, neste caso, significa responsabilidade direta. Nós vamos solicitar a prorrogação da CPMI até maio do próximo ano, porque a segunda fase será mais profunda e mais a fase dos bancos, a fase do dinheiro, a fase dos financiamentos, muitas vezes a campanhas públicas, a fase das conexões que não aparecem na tela, mas aparecem nos extratos de gente pobre, inocente, aposentada do Brasil. Nosso país já sofreu demais com erros que se repetem. Chegou a hora de encerrar o ciclo da irresponsabilidade, a hora de reconstruir com coragem e com ética. Esta CPMI tem a missão de ser marco nessa virada do Brasil. Encerramos essa sessão, senhoras e senhores, com a certeza de que não estamos aqui por manchetes. Estamos aqui pela dignidade do povo que construiu esse país. Estamos aqui por justiça. Estamos aqui pela verdade. Porque quando o Estado falha como aposentado, não falha só com uma pessoa, falha com a história inteira de um país que nunca desistiu. E ao final, quando o relatório for lido, eu quero que o Brasil olhe para esta CPMI e diga: aqui a verdade venceu, aqui ninguém passou impune, aqui os aposentados não ficaram sozinhos. É o que eu espero que possamos escrever numa história que o Brasil merece. Senhor Jucimar, obrigado, senhores, por ter dito aqui que o senhor não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o promotor lhe perguntou sobre o sentença. O senhor está preso por calar a verdade. Determina a Secretaria-Geral da Polícia que conduz o senhor Jucimar para que o flagrante seja lavado. A sessão está encerrada, senhores. Tenho certeza que você conhece esse jornalista aqui, o Eduardo Ionegg. Veja só o que ele vai falar sobre a incompetência do presidente. Porque parece que agora, no Brasil, o presidente está mais preocupado na indicação do seu ministro, o Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, do que preocupado com o Brasil de fato. Veja só esse comentário sensacional do Eduardo Ionegg, que vai colocar o dedo na ferida do governo, porque nós sabemos que o governo ele está mais preocupado em blindar, ele está mais preocupado em aparelhar o Supremo, porque o Lula disse não ia colocar amigos lá dentro. E olha só, Flávio Dino, o advogado pessoal Zanin, e agora é o Jorge Messias, que foi o que levou a carta para ele lá quando a Dilma mandou, agora quer indicar, quer aparelhar, ou seja, ali é uma corte do Supremo Tribunal Federal ou uma corte de políticos, porque é exatamente isso. O Lula está fazendo as 3 indicações de 3 amigos pessoais. Olha esse comentário do Eduardo Ionegg com relação a essa irresponsabilidade do presidente Lula. O que vale mais? A escolha do novo ministro do Supremo ou a redução da fila do INSS, que já está chegando a 3 milhões de pessoas? Pelo tempo, pela energia que os poderosos de Brasília dedicam a uma discussão e a outra, fica parecendo que emplacar o novo ministro do Supremo vale muito mais, mas muito mais do que resolver a desordem que impera no INSS. E é engraçado, vai. Tem um tipo de discussão que interessa para o poder, um tipo de discussão que interessa para o país, e muitas vezes elas são excludentes, porque se a discussão interessa para o poder, a gente fica olhando e vê que não interessa tanto assim para o país, e se interessa para o país, muitas vezes o poder não demonstra a preocupação que deveria ter por ela. Você passeia pelo noticiário político, é Jorge Messias em toda parte.
Claro, tem notícias sobre os Bolsonaro, sobre todos eles, até porque eles estão sempre inventando um jeito de aparecer. Claro que tem noticiário sobre o Lula, que também não fica muito atrás. Nesse final de semana ele até gravou um pronunciamento. Mas o noticiário sobre Jorge Messias impressiona. Primeiro porque parece que Jorge Messias virou um divisor de águas no mundo das grandes discussões jurídicas. É como se o advogado-geral da União, indicado por Lula para o Supremo, fosse entrar no STF e revolucionar aquela casa. Os hábitos, os acordos, as tensões, as manias, as convicções, vai ficar tudo diferente com a chegada de Jorge Messias, uma espécie de Rui Barbosa dos tempos modernos. Ele até pode se revelar um grande ministro, mas vamos combinar? Para o Brasil hoje, tanto faz como tanto fez se Jorge Messias vai virar ministro do Supremo ou se vai trombar na sabatina do Senado. Se trombar, vai dar o que falar, porque a recusa vai ser contabilizada como uma grande derrota de Lula, ele vai ter que escolher outro nome. Se ele virar ministro, também deu a lógica, daqui a pouco os senadores que trabalham contra Jorge Messias vão estar lá bajulando Sua Excelência nos coquetéis do poder, meu amigo, como sempre foi. E aí a gente volta à pergunta original. Investir em Jorge Messias vale mais do que investir no combate às filas do INSS? Se vale mais investir no combate às filas, é bom o governo começar a agir. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, tem que entrar em ação, o próprio presidente Lula também, porque o ministro da Previdência e o presidente do INSS, que deveriam se juntar para reduzir as filas que só crescem, nem se falam direito, eles conversam por ofício. É isso mesmo, eles mandam um recadinho um para o outro, por ofício. E as filas do INSS não param de subir. Do início do governo Lula para cá, essa fila quase triplicou. A gente não enxerga uma perspectiva de mudança. Se o governo resolvesse agir com energia, a mesma que tem dedicado para aprovar o nome de Messias no Supremo, talvez alguma coisa mudasse. Mas por alguma razão, a fila do INSS não é prioridade. E uma possível explicação pode estar no fato de que, se o INSS começasse a conceder os benefícios devidos, as contas públicas iriam sofrer. Então, vai rolando do jeito que dá. Essa seria uma briga de interesse do Brasil, combater as filas. Mas brigas de interesse do Brasil, como a gente está vendo, nem sempre interessam ao poder. Pois é, pessoal, infelizmente aqui no Brasil parece que todos os dias tem uma novidade. O pior é que é tudo novidade ruim, infelizmente. É roubo dos aposentados, é Lula querendo indicar mais um amigo para a Suprema Corte, é a Janja e o Lula gastando sem pensar em responsabilidade fiscal, é cada absurdo que acontece aqui no Brasil que a nossa expectativa e a nossa esperança é que chegue logo 2026, as próximas eleições, para nós mudar tanto esse presidente que está aí, como mudar também o Senado Federal, porque, sinceramente, é censura, é perseguição, tudo contra a direita. Eu tenho certeza que um brasileiro de bom senso, ele quer ver uma mudança na presidência da República para ver o país avançar. Se afastamos dos Estados Unidos, essa é a triste realidade. Enquanto isso, o Lula sai em defesa, ainda que de forma assim, meio que vergonhosa, meio com vergonha, ele sai em defesa do Maduro. O Trump está querendo derrubar o Maduro daquela ditadura para dar um pingo de sossego àquele povo, para que aos poucos vá voltando à normalidade. Então, infelizmente, aqui no Brasil, com esse presidente irresponsável que só está pensando na sua reeleição, está gastando dinheiro, está torrando o dinheiro dos brasileiros. Segundo as pesquisas aí já mostra que em 2027 o Brasil vai entrar com uma dívida trilionária. Se eu não me engano, mais de 7 trilhões é a dívida do Brasil. Então, onde é que nós vamos parar desse jeito? Com um governo que não tem responsabilidade, está politizando o Supremo Tribunal Federal, porque quando o Lula perde no Congresso, quando o Lula, as pautas do Lula não avançam, a primeira coisa que ele faz, vou lá no Supremo Tribunal Federal, entrego nas mãos de um daqueles ministros e eles vão resolver a parada para mim. E é isso que está acontecendo. Infelizmente, o Alexandre de Moraes tem sido, infelizmente, a autoridade maior naquele Supremo, que manda, desmanda e faz o que quer com a conivência dos outros. A Carmen Lúcia agora vem em público dizendo que não houve. Então, veja só, é inacreditável. Mas enquanto isso,
A grande mídia se cala com relação a essas coisas. Todo mundo faz de conta que não viu. E o que importa é que Bolsonaro está preso. E agora nós estamos vivendo em uma normalidade democrática, segundo esses incompetentes da mídia brasileira. É inacreditável, mas é a triste realidade. E é exatamente isso que tem acontecido aqui no nosso país. Tomara que 2027 chegue logo, nós mude esse presidente, mude principalmente o Senado Federal, impeachment para Moraes, um novo presidente de direita e bora mudar esse Brasil, porque é isso que nós queremos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.